Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Bora para mais um super episódio. Feliz, né? Eu conheço. Eu desejei tanto tempo por um episódio desse. Eu sei. Eu amo tanto você, mas amo também tanto esse episódio. Tá começando o ano bem, né? Parabéns, viu? Bom, a gente precisa falar de negócios e a gente começou esse podcast sabendo que a gente consegue adaptar qualquer coisa para falar de negócios, para falar de marketing, para falar de dinheiro, para falar de hobby, desejos, dores, enfim. Tudo tá atrelado. Então, quando eu consigo ajeitar o meio de campo para unir o útil ao agradável, é check. Eu fico feliz. Feliz, né? Você merece, amor. Você merece. A gente merece. Até porque, né? Vamos a um gole antes do acordo. Então, fica por aqui, porque se você gosta de vinho, este episódio é para você. Tudo bem. E não esquece de dar aquela dedada que eu falo que é a única dedada que não dói. Não vai cair o dedo, não vai tomar choque, mas o YouTube vai reconhecer o nosso conteúdo e vai entregar a gente para mais pessoas. Então, quando a gente pede a sua dedada, quando a gente pede o seu comentário, quando a gente pede a sua inscrição, quando a gente pede para você verificar se você está inscrito no canal, ativar o sininho, justamente é por conta disso. Quanto mais ações você faz dentro do nosso vídeo, mais o YouTube distribui o nosso conteúdo para pessoas. E isso a gente fica super feliz. Bom, ele já pediu para você dar aquela dedada básica, então se achegue e fique à vontade. Se você chegou pela base do nosso convidado, seja muito bem-vindo ao Acordo. Aproveita e já se inscreve, tá bom? A gente tá aqui batalhando pela sua inscrição. Enquanto eu ainda não peço um Pix para você, eu peço apenas uma inscrição. Melhor que ela vai estar falando e vai estar rodando o Pix aqui do QR Code. Exatamente, eu não vou é isso avisar que ela. eu quero. Eu não vejo a hora daí, quando cair o Pix, eu fazer um corte e colocar no meu Instagram, até com o barulhinho, dinheiro caindo. Eu vou pôr direto na sua conta esse QR Code aqui. Achei que você já ia falar outra coisa. Vou pôr na sua poupança. Não. Ok. Não. Brincadeiras à parte, vamos dar boas-vindas? Calma. Sente-se e deguste desse episódio. Que deixa, hein? Nossa Que Senhora. deixa. Que gancho. Seja muito bem-vindo, Bruno Almeida, a alma, a pessoa aqui, sócio que está à frente do Vena Importadora. Seja muito bem-vindo. Poxa vida, obrigado, Tabata, obrigado, Dan. Poxa, fiquei muito feliz com o convite. Antes de ser um importador de vinho, eu sou entusiasta de vinho, apaixonado por vinho. E se você me chamar para falar de vinho, assim, vocês vão ter que encerrar o programa, se vocês quiserem fazer alguma coisa. Porque eu começo a falar de vinho e não paro mais, né? Às vezes eu faço algumas apresentações, né, de confrarias, e às vezes eu exagero um pouco no conteúdo, e as pessoas elas querem beber, né? E eu fico falando, o pessoal, Bruno, para, vamos servir o vinho. Então, poxa, tá aqui tendo essa oportunidade de falar com vocês um pouco sobre essa bebida que eu amo, é uma satisfação mesmo. Estou muito feliz, obrigado pelo convite. Eu quero agradecer imensamente você ter topado, assim, a gente ter ajeitado a agenda, porque sua agenda não é fácil. A minha também não é muito lá, aquelas coisas, mas sua agenda não é fácil, mas deu certo. E eu quero que, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, a gente vai falar, sim, sobre vinho. Você trouxe aí espumantes, trouxe o branco, o tinto. Vamos tirar dúvidas também. Mas hoje o vinho, ele acaba sendo algo que as pessoas colecionam. Às vezes as pessoas até compram garrafas para guardar e fazer de uma questão assim de objeto como se fosse colecionador, ou às vezes até dinheiro. Chega-se a esse nível hoje em dia também, não chega? Estamos falando, obviamente, onde a gente não chegou, né? Andando de helicóptero, aquela adega para mais de 1000 garrafas, enfim. Tô perto da adega de 1000 garrafas. 1000 garrafas, tá perto? Amém? Gelada já tem quase isso lá na adega, na climatizada, né? Mas antes de você dar a voz pra ele, deixa eu só agradecer a Mínima, que você não para de falar e você não deixa eu dar o presente pro convidado e agradecer a Mínima. Você esqueceu, cara. Não fui, não. Você não para de falar? Como que eu vou te atropelar? Vou fazer assim? Então vai. Posso? Gente, agradecer a Mínima que me veste, deixa ela feliz, porque veio todo arrumadinho. Então, Mínima, muito obrigado. E pra você que tá em casa, ó, aqui em algum lugar tem um QR Code, tá? Então tem um desconto exclusivo pra você no site da Mínima. E eu não posso deixar de, antes de falar qualquer coisa, presentear o nosso convidado. Pra deixar ele feliz. Pra deixar ele feliz. Então, ó,
Direto, Brunão, da Minimum. Poxa vida, cara. Uma camiseta que pra você carinho. da Minimum. Obrigado, tá? obrigado mesmo. Espero que você goste. Não, é bem o estilo, eu gosto de coisa básica, clean, As camisetas assim, da então, Minimum, poxa. Veste Não é bem. porque é a nossa patrocinadora, são camisetas de algodão egípcio maravilhosas. Não, cara. não, eu Tipo, uso. Poxa, no meu guarda-roupa tem várias, assim, realmente, poxa, eu vou usar com certeza. Obrigado pela Minimal aí também pelo presente. Ah, que Obrigado isso. mesmo. A gente que agradece. Eu queria que você falasse a respeito, porque as pessoas falam do vinho como um item de joia. Eu tenho tal safra, comprei tal caixa e deixa guardado as 7 chaves. É um mundo que é gostoso. É gostoso, é inesgotável, né? E você falou, né, desses vinhos, às vezes, que as pessoas compram até como investimento, e isso acontece, mas isso se dá em todas as camadas, né? Antes de vir para cá, eu estava numa degustação e eu conversava com um senhor que estava tomando vinho junto comigo, e ele falava que ele não era um grande fã de vinho, estava começando a tomar, e ele comprou uma adega climatizada. E hoje ele tem vinho na adega, ele tem vinho no armário, ele tem vinho na cozinha. E realmente o vinho é uma bebida, né, que eu acho que tem uma particularidade que ela é além do prazer de tomar. Eu falo, eu gosto muito de tomar vinho, mas comprar vinho, pô, é uma delícia. Você pegar uma garrafa nova, você pegar uma caixa que você comprou, é um prazer também, né? Então o vinho, ele tem essa faceta, né, de ser uma bebida maravilhosa, mas também de ser um presente, um item de coleção, algo que, você falava dos móveis, né, que a gente tem satisfação em ter. E isso vai em todos os níveis, né, desde alguém que está começando com uma adega em casa e começa a comprar os vinhos, fala, poxa, agora eu tenho que estar ali, nossa, eu não tenho vinho português, vou comprar um vinho português, vou comprar um vinho argentino. Desde grandes coleções, né, que, poxa, alcança valores aí estratosféricos. Eu mesmo comecei, poxa, como a grande maioria das pessoas, né, migrando da cerveja para o vinho, e aí comecei a comprar garrafas e, de repente, a adega de 12 não dava, aí comprei uma de 40, não dava, e, poxa, hoje eu tenho uma coleção de 800 garrafas em casa. Oi? 800? 800 e a gente garrafas. falando de 1000 achando que era muito. Não, e, poxa, tem gente que não tem muito mais que isso. É só porque eu gosto de tomar vinho? Não, é pelo prazer, às vezes. Poxa, eu queria um vinho daquela região específica. Montaltino 2010 foi uma safra super especial. Eu queria ter alguns rótulos desse. Então, acho que o que você falou passa um pouco, né, da amplitude do vinho, não só como uma bebida. Claro, é uma bebida, é uma delícia. Mas também de um item de coleção, de apreciação e de satisfação pessoal mesmo em possuí-los, né? A gente assiste no YouTube casas de alto padrão, né? E a gente vê as adegas que eles possuem. E eu e o Danilo começa a reparar quando a pessoa coleciona, quando tem caixa, ele deixa tudo separado por rótulo. Daí parece que é loja. Não é loja. Eu acho que são os vinhos que ele mais gosta, que ele compra de monte. E isso a gente começa a estender e ficar pensando quando a pessoa pensa em cada ocasião, o jantar, se é uma data comemorativa especial, para ela ir até a adega, virar e falar, então hoje vale a pena com o que vai ser servido, harmonizar com isso, é uma data, é um rótulo. É algo especial. Exatamente. Eu acho um encanto. Tava conversando com você, não tomava vinho, não era fã de vinho, né? Fui me tornando com o longo do tempo. E vinho pra mim, algumas coisas são inesquecíveis. Como, por exemplo, meu tio me deu uma Moët Chandon, né? Oi. Há muitos anos atrás. E a gente estourou essa Moët Chandon quando descobriu que a Thalita estava grávida do Murilo. Legal. Então, foi um momento. E a gente tem essa rolha marcada até hoje, guardada, que a gente Num tem quadro. aqueles quadros cheios de rolha, né? E isso foi fazendo. E a gente começou a ter algumas datas especiais que a gente abria vinho. Eu tenho um vinho guardado que ele está ali pronto para a plaquinha de 100 mil inscritos do canal. Legal. Então a gente começa a criar isso. E eu falo, não é sobre porque bebida, né? As pessoas hoje têm esse negócio de pessoas que não bebem e tudo. Eu acho que o vinho, ele é além de uma bebida. Sim, no sentido que a Tabo está colocando, eu concordo totalmente. O que você falou, né? O vinho, pelo menos para mim, eu já fiz várias, como você, né? Então, quando acontecer tal coisa, a gente vai tomar esse vinho, né? E cria toda
uma aura em torno disso. E o vinho também, para mim, funciona às vezes tipo como uma cápsula do tempo. Como música também acontece comigo, né? De você ouvir uma música e você lembrar de uma época, de pessoas. E o vinho também. Tem alguns vinhos que eu tomo de novo e que me remetem a... Eu tomo muito vinho junto com a minha esposa, né? Minha grande parceira, Márcia. Um beijo. Minha grande parceira para tomar vinho. E tem vinhos que realmente, assim, a gente toma, fala, lembra quando a gente tomou esse vinho na lua de mel ou naquela viagem? E aquilo traz uma memória afetiva que está muito além da qualidade daquela bebida, da satisfação objetiva que você está tendo em tomar, né? É memória afetiva também o vinho. Muito. Você falando me remeteu à primeira vez que eu tomei o Zinfandel, a uva Zinfandel. Sim. E ficou mais do que marcado para mim. E o Dan sabe que quando a gente tem alguma data comemorativa, ele corre atrás de uma Zinfandel Ela gosta. para lembrar, para remeter essa questão do restaurante que a gente tava, do momento. São só 21 anos junto, então tem várias coisas a recordar. Então é muito gostoso. Não, e o vinho é engraçado, né? Eu não manjo nada, assim. Eu não sou aquele cara que não sou bom. Mas eu tenho um bom paladar. E eu descobri que o paladar não retrocede, né? Então o vinho você vai subindo e começa a ficar cada vez mais complicado. Porque às vezes você vai num lugar e a pessoa... Vamos tomar um vinho, ele já vem com o vinho e você fala, meu Deus do céu. É o que eu comprei. Eu falei, meu Deus. Aí você toma aquela taça que você não faz a desfeita pra pessoa, mas já... pro seu paladar já não é tão bom. E a Tabata e eu, parceiros também igual você, a sua esposa, a gente adora tomar um vinho. Né? A gente senta e fica conversando. É um ritual. É um É o ritual. momento do casal. Aí o que eu fiz com ela? A gente tem a linha que é o vinho do dia a dia, vamos assim dizer, que a gente toma, e os especiais. Porque quando a gente começa a entrar nos especiais, o do dia a dia Não é mais legal. não é mais legal. Esse é um perigo da experimentação do vinho, né? Você falou tudo, o paladar não retrocede. E, às vezes a gente fica constrangido, né? A gente lembra de alguns vinhos que a gente gostava, que na época a gente achava que era o máximo, né? O auge, aí você toma e fala, nossa, é sério mesmo que um dia... Mas é normal, e assim, não é nenhuma crítica a esses vinhos. Eles estão aí, as pessoas consomem e tá tudo certo, né? Mas que quando você vai subindo um pouco o degrau e conhecendo mais coisas e conhecendo o seu próprio paladar, cada um tem um diferente. É um caminho sem volta. Eu gosto muito de vinho. Eu gosto de algumas uvas, assim. Por isso que eu falei, gente, não me xinga nos comentários aí se eu falar errado, hein? Eu gosto muito de Malbec, que já é um vinho argentino, né? Eu gosto muito de Tempranillo. Tá. Não sei se é uva, aquele da região de Altejano, é Altejano que fala? O Tempranillo é principalmente Espanha, né? Ser característico de Rioja e Ribeira del Duero. Embora em Portugal também tenha bastante Tempranillo, só que lá é com outro nome. Se eu não me engano, é Tinta Roriz. Tá? O nome da Tempranillo em Portugal E tem é Tinta Roriz. uma uva que eu gosto, eu não vou lembrar, que é daquele... É um vinho que eu gosto, que a uva dele é boa, que eu acho que é italiano, que é o Zuccarelli. Não é Zuccarelli, Zuccarelli é a marca. O Lucarelli é... Lucarelli. Isso aí. O Lucarelli é o nome da marca do vinho, né? Que faz vinhos na Puglia. Principalmente com Primitivo. Exato. Que é uma Primitivo, curiosidade, não sei se você falou da Zinfandel, que a Zinfandel é a Primitivo, né? É a Primitivo. Então esses são as uvas que eu mais gosto, assim, que eu... Dá para ver um padrão de característica, né, entre essas uvas, embora sejam diversas, mas principalmente se pegar a Primitiva e a Malbec, vão ter essa característica de vinhos com mais corpo, com uma fruta escura um pouco mais cheia, mais madura, né? Então faz sentido, né, que você esteja falando que gosta dessas uvas. Elas se conversam, vamos assim dizer. Poxa, falando em conversar, eu tô com sede e a minha sede é um pouco diferente. Já deve ter passado, não sei, já estamos pro final da tarde e eu gosto de tomar um espumante. Não sei se vocês me acompanham. Pô, Bora Vamos? a brincar. Tabata gosta de falar, carinha. Bora dela. brincar. Poxa, não, senão depois ainda vou passar de mal educado. Imagina, aqui, né? já que Não, você vai abrir... Vocês que estão vendo aí, a gente só vai tomar essas garrafinhas que estão aqui só. Então o episódio ele vai durar 12 horas.
Bom, 12 horas, eu não sei daqui umas 6 horas quem que vai vir no nosso lugar, né? Porque Você não ia ficar até terminar de tomar essas garrafinhas hoje? Você vai tomar é igual só um uma pouquinho. ampulheta, né? O podcast acaba a hora que vazar Vai vazar todas as ampulheta. garrafas, né? Deus do céu. Quanto tempo será que dura o podcast até terminar essas garrafas? Se a gente for tomando uma por dia, a gente consegue por bastante dias. Porque Não, acho que se a gente, né, acho que dá umas 6, 7 horas a gente dá conta Tem que disso. pedir reforço, eu acho. Ô, Bruno, enquanto você vai abrindo, eu queria que você falasse em que momento surgiu a Vena Importadora. Então, né, a Vena, como empresa, né, ela... Nossa, eu tô tão ruim com data. Então, ela tem aproximadamente 3 anos, né? E... Posso levantar para servir vocês? Claro. Aqui, ó. Ah, que delícia! Acho que o seu celular caiu, hein? Ou você pisou nele. Já pego ele. Esse aqui é um espumante de importação nossa, um dos grandes sucessos do nosso portfólio, Caio Brute. Espumante do Vêneto, feito com glera e Trebbiano, que são... Glera é uva do Prosecco, né? Antiga chamava Prosecco antes. E aí mudou o nome para glera por questões de proteção da denominação de origem. Deixa eu pegar meu celular que caiu no chão. Desculpa, Denis, Danilo, o que você tinha me perguntado? Do qual? Não, eu perguntei de como da surgiu Vena, a desculpa, importadora. É que o vinho tira nosso raciocínio, entendeu? Meu nome é Tabata e essa é minha primeira taça, tá? Antes que vocês achem que estava rolando algo nos bastidores. O meu nome é Bruno, essa não é minha primeira taça hoje, eu tenho que falar a verdade. Eu estava numa degustação antes, talvez eu tenha tomado 2. Duas. Não mais do que 4. Mas essa é a minha Saúde, primeira. Saúde, obrigada. gente, obrigado. Obrigado. E um excelente ano pra todo mundo. Viu? É, um 2026 com muito espumante, muito vinho, muito Vena na sua casa. Então, Tabata, a Vena começa, na verdade, muito antes dela começar. Como eu falei, antes de ser importador de vinho, eu sou ainda me considero muito mais um entusiasta de vinho do que um importador. E, poxa, me apaixonei por vinho em 2014, 2015, quando eu estive na Itália. Um pouco por isso a gente trabalha com rótulos italianos. E fiquei, assim, por anos estudando vinho de forma compulsiva. Por prazer, por hobby. Comprando vinho, estudando vinho, mas assim, sem nenhuma pretensão de trabalhar com vinho. Era realmente um hobby que eu tinha. Você começa a estudar vinho, você quer saber cada vez mais, enfim, vira uma bola de neve. Aí, um pouco por acaso, né, acho que foi em 2021, 2022, numa viagem que eu fiz com alguns amigos, que são até da família da minha esposa, uma dessas pessoas que é um empreendedor, o Mário, um abraço para ele também, que é um investidor em várias áreas, vários ramos, muito legal, um cara bacana para vocês chamarem para o podcast. O Mário é o cara faz bastante coisa. E ele falou, pô, conversa assim, vou ser bem franco, conversa de bêbado, sabe? Porra, Brunão, tal, cara, você manja pra caramba de vinho, cara, por que a gente não faz um negócio com vinho? Vamos montar um negócio de vinho? Falei, vamos, claro, vamos montar, vamos fazer. E, cara, tá bom, a gente foi embora, terminou a viagem. Dá umas semanas, o cara pega, monta um grupo de WhatsApp e tal, vamos montar a importadora, então, cadê o plano de negócio, não sei o quê. Eu falei, o quê? Acho que ninguém nem lembrava mais daquilo. E aí começou, a gente começou assim, aí eu fui realmente atrás das coisas, pensando como que a gente podia fazer a importadora. Pô, aí agregamos outros sócios, o Tom, um amigão meu, de Bragança, o Murilo, o Marcão, o Lucas. Então a gente foi agregando outras pessoas, né, a esse grupo. Mas começou meio por acaso, né? Como uma conversa informal, que normalmente, na maioria das vezes, não leva a nada. E aí a gente realmente começou com esse projeto da Vena, que ficou em gestação aí mais ou menos por um ano, a gente montando o plano de negócio, entendendo o que a gente queria fazer. Eu, embora conhecesse do vinho como bebida, também não era da área do business do vinho, que são coisas completamente diferentes, né? Não é porque você conhece de vinho, porque você é um bom tomador de vinho, que você vai prosperar, né, na área. E até um erro muito comum, né? As pessoas confundem, às vezes, muito a paixão por vinho com o negócio de vinho. São coisas completamente diferentes, né? E às vezes a gente acha que é a mesma coisa, então eu tento tomar bastante cuidado com isso. Então a gente fez esse plano de negócio e
com foco realmente aí em amadurecer para fazer importação direta, que a gente começou a fazer em 2024 com Itália. A gente decidiu, o nosso foco é Itália, a gente acredita que a Itália ainda, embora tenha até uma oferta interessante de vinhos no Brasil, mas a Itália é tão rica. A Itália falam do mundo do vinho, mas existe um mundo do vinho dentro da Itália. A Itália é inesgotável em variedades, em estilos, né? Então, realmente, a gente tem uma proposta de trazer o vinho italiano para o Brasil, fazer ele ser mais conhecido, fazer com que o vinho italiano rivalize, sim, hoje, a gente até por proximidade, né? Argentina e Chile são muito fortes aqui, e a gente acredita que o vinho italiano pode, sim, daqui a uns anos, estar rivalizando aí na preferência do nosso consumidor. Acho que tem qualidade, com uma boa seleção, dá para ter preços competitivos, interessantes também. Pode falar. Não, eu tenho inúmeras perguntas, tá? É até bom você ir me segurando, porque é Não, curiosidade. se eu falar demais, você me corta também. Eu falo, Bruno, chega. Imagina, é curiosidade sobre importadora e curiosidade mesmo, por que no Brasil tomou uma proporção grande só de chilenos e argentinos? Porque tá ali na fronteira? Preço? É uma resposta assim. Vai parecer que eu vou dar uma resposta simples, porque de fato é uma resposta simples. Principalmente preço, facilidade, acesso, né? Então você está dentro do Mercosul, você tem uma carga tributária menor do que de trazer o vinho europeu. E realmente assim, aí você tem um frete mais barato também para trazer, então o vinho chega num preço mais acessível. Né? A gente tem que lembrar que a maior parte do volume de vinho consumido são esses vinhos que a gente fala de entrada. E a Europa não é tão competitiva nesse segmento. Talvez Portugal seja dos principais países produtores europeus, o que um pouco melhor briga aí nessa seleção de entrada com Argentina e Chile. Mas... Então, aí acaba o quê? Você começa a tomar vinho. A grande maioria das pessoas, você não começa tomando um vinho de 150, de 200, 300 reais. Não. Você nem gosta de vinho direito quando você está começando. Então, você começa naturalmente pelos vinhos de entrada. Você vai começar tomando um vinho chileno ou um vinho argentino. Pelo menos comigo foi assim. E você acaba, o que é muito legal, uma estratégia bacana deles, porque você se fideliza. Você fala, começa a gostar de vinho argentino, porque você começou por ali ou de Chile. É uma tendência que você continue neles, que você aprenda a gostar da Malbec. Né? Então, e aí, tudo bem, esse consumidor começou a entrada, ele vai subindo, mas ele vai subindo dentro, né, desse contexto de Chile e Argentina. Por isso que a Europa, né, o vinho europeu, tem esse desafio, porque ele não forma o consumidor, ele não é o primeiro vinho normalmente que as pessoas tomam. Então você precisa pegar esse consumidor que está querendo sair, conhecer gente diferente e fazer essa proposta. Quem não começou com Santa Helena ou Santa Carolina, né? Então, assim, Poxa é o que a gente tomava. Hoje a gente não toma, mas é o que a gente tomava. Mas uma curiosidade, que isso é legal perguntar pra você, Bruno. Eu tenho um casal, né, que são os padrinhos do Murilo, e eles trabalham numa companhia aérea. Então, um é piloto e ele é comissário. E eles fazem um voo internacional e 3x2 eles trazem vinhos pra eles e a gente acaba tomando na casa deles. Italianos. Italianos, portugueses, né? Porque eles estão indo muito para a Europa. E o valor em dinheiro, não vamos converter, ele é um valor muito atrativo. Sim. Trazem vinhos maravilhosos de 12 euros. Não, 12 euros você está tomando coisa de nível muito bom. Aí você fala, cara... Quem converte não se diverte, não, vamos falar de né? 12. Vamos falar 12. de dinheiro. 12. 12 dinheiros. Então, assim, aí você fala, eu falo, cara, mano, esse vinho... Até um dia eu pedi pra ele, quando você puder, traz um desse pra mim. Tá na minha adega até, eu não abri. Eu falei, mano, o vinho é maravilhoso. Maravilhoso. Que é a mesma coisa que eu acho também, se você for até a Argentina, você vai pagar um pouco mais barato no BB Catena, por exemplo, do que você comprar aqui no Brasil. Claro. Mas a qualidade é diferente. Você percebe que o vinho europeu, ele é ele não que o argentino não seja bom, mas você percebe, eu não sei se são vinícolas mais antigas, o que tem num vinho que você percebe que até a garrafa elas são mais encorpadas, dependendo do vinho. O aroma, enfim... A cor, o brilho, não sei. E você, como importadora, pode falar melhor do que qualquer outra pessoa sobre tributação, sobre como trazer um vinho, colocar um vinho dentro do país. Porque, assim... E até se vocês também fazem a parte de exclusividade, se vocês têm algumas vinícolas, alguns rótulos que para a região de vocês, apenas com a importação da Avena se consegue, entendeu? Todos os vinhos...
que a gente traz com exclusividade. Ótimo. Então, todo o nosso portfólio, só a gente que vende e, eventualmente, as pessoas que compram para a gente para montar carta de restaurante, lojas, empórios, mas importador, todos eles a gente traz com exclusividade. Vou tentar ir por partes, que você tocou em dois assuntos interessantes e eu não quero perder nenhum deles. Você falou sobre preço, sobre qualidade de vinho europeu versus argentino, né? Que é uma coisa que as pessoas perguntam muito e eu acho legal falar. Deixar claro assim, essa é a minha posição pessoal. Quando a gente fala de gosto, a gente tem que ter respeito, né? E entender as preferências das pessoas. Mas o que eu acho? A Argentina é um grande produtor, é um player importante hoje no mercado de vinho. Faz Malbec. O que eu acho da Malbec? Eu acho que é uma uva que ela faz bons vinhos, mas ela tem dificuldade de fazer vinhos extraordinários. Os vinhos são todos muito parecidos. Então você toma um Malbec cheio, fruta, alguns com mais madeira, alguns com menos, aquele tanino macio. Não é uma crítica, tá? Eu gosto dele. Mas eu acho que você perde muito da diversidade quando você entra só em uma coisa. O mundo do vinho é tão rico, ele é tão grande. Poxa, você vai tomar só uma uva mesmo? Só de um país? Você não está nem disposto a conhecer e provar coisas diferentes? Claro, a gente tem os nossos vinhos de segurança. Eu tenho meus vinhos que eu gosto de tomar mais. Mas, poxa vida, né? Vamos conhecer coisas novas. Né? Aí você falou... Eu acho realmente que o vinho europeu, posição minha, traz mais diversidade e experiências mais ricas em relação ao prazer em tomar a bebida do que os vinhos sul-americanos, tá? Claro, vamos falar, nossa, tem vinhos sul-americanos? Claro que tem tão bons. Né? Hoje a produção do vinho está super diversificada. Estados Unidos faz vinho de primeiro nível, Chile faz, Argentina faz, Austrália faz, o Brasil faz alguns grandes vinhos. Mas na média, e você tem que sempre pensar na média, não adianta pegar exceção e generalizar, o vinho europeu tem um nível muito alto. Você vai falar de 12, igual eu estava falando. Pô, você está tomando coisas maravilhosas. Na Itália, na Espanha, na França. Aí já entra no assunto, né? Qual que é o problema do preço do vinho no Brasil? Né? Por que o vinho chega caro aqui? E a gente paga caro no vinho, né? Se a gente falar em 12, né? Vamos esquecer a conversão, que eu acho sempre legal fazer isso. Poxa, 12 a gente não compra nem vinho fino de baixa qualidade. Não. Sim, não é que você não compra vinho ruim. Não, você não compra nada. Você não ser vinho suave. Você não compra em produtor independente. Não, nada. Você não compra uma garrafa de vinho fino, né, que é feito com vitivinífera, por R$12. Esquece, não existe. Então, a gente paga caro no vinho. Aí tem vários fatores, né? Desde tributação, né, que de fato é uma questão, né? Mas aí as pessoas não gostam muito de falar sobre isso, mas eu acho que tem que tocar nesse ponto. A verdade é que o vinho é uma bebida que você tem uma diversidade de rótulos tão grande e você não tem um lastro tão grande de preço com qualidade. De certa forma, a precificação do vinho não está atrelada exatamente ao custo dele. Então eu trouxe esse vinho aqui, Vermentino siciliano. Esse vinho não tem no Brasil. Se eu quiser vender ele por R$300, eu vendo. Por 400, por 500. Bom, posso vender, posso não vender. Mas não tem uma baliza exata. Claro, tem outros vermentinos. Mas tudo bem, eu posso falar que esse meu é diferente, eu posso contar uma história e tal. Então, a precificação do vinho é muito livre. Então, às vezes, se perde um pouco do contato do que se forma preço normalmente, né? Normalmente é custo. Você tem um custo, você tem um markup e ok. O vinho, às vezes, isso se perde um pouco, né? E se trabalha com markup muito alto, tá? Minha opinião, tá? Eu tento trabalhar com realmente com a visão de quem consome vinho. Eu gosto que o meu vinho ele ainda tenha relação da qualidade com o que está cobrando. Eu, como consumidor, eu detesto comprar um vinho e falar, bom, paguei, tanto faz o valor que você pagou. E falar, pô, esse vinho é legal, mas assim, se ele custasse 3 vezes menos. Tá, o vinho é legal, mas você não teve uma experiência bacana. Não adianta, a gente pensa nisso. Isso já aconteceu com a gente, né? Qual que é o seu termômetro, a sua curadoria para trazer os vinhos? Como é que funciona isso? Porque você está aqui
Então, como é que você faz contato com as vinícolas para quando é alguma marca nova, algum produto novo, para ela entrar junto e ser um produto da Avena importadora? Ah, mas aí você entrou na parte mais difícil Putz. do que a gente faz. Foi mal. Por isso que eu falei, se for o caso, você me É segura. mais difícil, ele tem que ir lá provar. Aí eu vou de 1 a 2 vezes por ano para Itália e visito vinícolas e faço degustação. É terrível. Terrível. Você já pensou em fazer... Muito ruim, né, Bruno? Cara, é a parte ruim do... Pode Quando ser- tiver muito ruim assim, se tiver, eu vou com você. Pode Vou fazer ser companhia. Pode ser que eu chegue atrasada, tá? Mas você já pensou em fazer um grupo e Poxa vida. a sua viagem sair de graça porque as pessoas vão estar com você fazendo a curadoria da Avena? Não, nesse momento eu estou sendo pressionado para fazer um grupo desse tipo. Assim, tem amigos, clientes falando, poxa, Bruno, Eu quero viver essa experiência vamos com fazer você. essa viagem. Você conhece lugares fora dos roteiros, né, normais que a gente vai como turista. As pessoas normalmente até já conhecem a Itália, mas querem uma experiência diferente e estão me cobrando para eu fazer isso ano que vem. Eu até comecei algumas conversas, até com a Karine, que é uma parceira. Karine, beijão, uma referência para a gente na Itália, da KDS, uma referência quando a gente fala em vinho Itália, Brasil. E comecei a conversar com ela para tentar estruturar. Mas, poxa, você foi cirúrgica e realmente tem uma demanda para isso. E, poxa, para mim é uma coisa que eu adoraria fazer, com certeza. Porque você pode fazer o Vena Experience, vamos assim dizer, vender o pacote para quantos determinados X de pessoas, entendeu? Que vai conhecer, vai participar dessa parte de curadoria com você. E, entre aspas, para a empresa vai sair de graça. Você entende? Então, às vezes, dá até para aumentar a sua quantidade de idas para a Itália, porque as pessoas vão querer pagar por isso. Não, o que seria muito interessante, né? Hoje, né, eu tenho ido de 1 a 2 vezes, mas... Vão aumentar para 3, Não, 4? seria interessante, seria bem interessante, porque hoje a gente está com um portfólio que acredito que a gente deva manter ele para o ano que vem, talvez trazer uma outra coisa nova, mas nada relevante. Mas a gente já vai ficando com produtos na esteira, né? Então eu sei que, poxa, eu estou na mente de que daqui a pouco eu quero ter um vinho de mais alta gama de tal região. Então eu já conheço. Então é sempre bom a gente estar indo lá e conhecendo os produtores para a hora que você precisa, você já saber o que você vai trazer, né? Não, nossa, eu preciso desse vinho, eu vou lá agora buscar. Bom, isso aí demora um processo. As vinícolas lá, a gente sempre procura vinícolas que não trabalham com o Brasil ainda, né? A gente sempre quer produtos exclusivos. E o Brasil é um país que tem muitas peculiaridades, falando assim, realmente do trâmite de importação. Então, os viticultores lá, eles não têm a menor ideia de como trabalha com o Brasil. Se por um acaso você pega uma vinícola que é exclusiva sua, se alguém ou outra empresa do Brasil faz contato com eles te avisam para a pessoa comprar direto com você. Assim, Porque eles me avisam, assim, o que eles não podem contratualmente é vender, né? Eles não têm a Sim. obrigação de... Mas como De a gente avisar. tem um bom relacionamento, normalmente já aconteceu algumas vezes, principalmente o Caio mesmo, que, poxa, é um espumante que a gente conseguiu emplacar muito bem, já foram atrás deles para buscar, e aí sempre fala, olha, já está no Brasil, tem um importador, né? Se quiser comprar dele para trabalhar, né? E aí já fiz alguns clientes, assim, nesse sentido. E a Avena hoje, o forte dela é... Que tipo de consumidor? Vamos dizer, você Público-alvo, chega... assim, Público-alvo, isso. é. Você chega a ter em mercados ou não? Ou só empórios em empórios, e restaurantes. O que a Avena... O foco... qual foi o foco nesse projeto aí Tá. de nascimento da Avena? O nosso foco é mais o B2B, tá? A gente tem uma proposta de trabalhar muito com evento, tá? A gente diria que o primeiro foco da Avena são eventos. Eventos corporativos, casamentos, Réveillon, enfim, qualquer tipo de evento, né, que tenha uma demanda grande de produto, é algo que a gente vem se inserindo bastante e que a gente pretende avançar, né? A gente realmente acredita nessa força de ser um fornecedor confiável, de ser um fornecedor presente, né? Porque, poxa, evento é uma caixinha de surpresa, né? Desde quantidade, imprevistos, né? Então, o nosso foco é o interior de São Paulo, né? Então, a gente tenta estar
realmente próximo dos nossos parceiros e fornecedores, né? Poxa, tô no meio da festa aqui, precisa de mais caixa. Pô, eles sabem que a gente vai levar, que a gente vai dar um jeito, né? Olha, essa festa a gente está inseguro quanto ao consumo. Poxa, vamos trabalhar com consignação. Nem falta, nem você paga mais, né? Que é um diferencial muito legal para a festa, né? Porque a pessoa sempre pergunta, eu vou casar, quantas garrafas de espumante eu preciso? Claro, a gente tem uma estimativa, tem uma noção. Mas não é uma ciência exata, depende dos convidados, do horário, se vai fazer calor no dia, se não vai. Da festa, se a festa vai estar animada, se não vai estar animada. Exato. Do cardápio, você tem uma base tudo. ali, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com evento com forma de consignação, porque o que eu acho justo? Que não falte, que a pessoa não pague mais. Né? Eu prefiro muito mais. Pô, fiz uma venda, depois acabou a festa, sobrou 30 garrafas. Eu fiz a venda e recebi o dinheiro. Eu me sinto bem com isso? Não. A pessoa às vezes vai fazer o quê com 30 garrafas? Muitas vezes a pessoa não consome, ou não precisa ter 30 garrafas. Então, eu me sinto muito mais confortável em estar realmente fornecendo o que a pessoa precisa para aquela ocasião. Bruno. Antigamente, só para que ele falou de evento, antigamente, para mim, o máximo era ter um bar fazendo drinks, né? Uma estação de caipirinha, de drinks, num evento. Até quando a gente casou, foi o que a gente fez. Hoje, para mim, sinceramente, é uma coisa que eu deixaria de lado e trabalharia com rótulos, entendeu? Faria o espumante, faria um branco, um rosé, um tinto. Sim. E ok. E é super legal, sabe? Uma coisa que eu escuto com muita frequência, principalmente quando eu estou negociando um evento direto com as pessoas que estão promovendo, né? Não com os profissionais. Mas ninguém toma espumante, imagina. Não, bobagem. Não, vou pôr 6 garrafas, cara. As pessoas tomam. Não. Cara, coloca espumante bom num evento para você ver se as pessoas... você não vai começar a ver um monte de tacinha espumante, as pessoas tomando espumante. As pessoas tomam. Mas aí que você falou... porque não se coloca. Mas aí que você falou, o conceito bom. Nossa prima casou e parte da família mora na França. E todos vieram para cá. E todos na bagagem o que trouxeram? Espumante. E eram todo espumante francês. Bom. Você acha que foi o quê? Tacinhas para todo lado. Não, isso acontece na minha casa. Eu adoro, eu gosto muito de fazer churrasco e para mim churrasco espumante, grande maioria das vezes. Tá vendo? Aprendi a andar mais com o Bruno. Não, tá e assim, isso é um tabu, né, que as pessoas falam de espumante, pensam em coisas leves, comida japonesa. Cara, dica de harmonização universal. Você não sabe fazer? Tome com espumante, que é a coisa mais fácil, mais prática, dá com quase tudo. Né? Então eu faço churrasco, faço com espumante, e as pessoas chegam em casa com cerveja, tal, não sei o quê. Porque eu falo para levar cerveja. Eu falo, se quiser tomar vinho, não precisa levar. Se vai tomar cerveja, traz, porque não tem mais em casa, de verdade. A hora que vê, uma tacinha de espumante. Mais uma. A cerveja já ficou na geladeira, eu já abri 10 garrafas de espumante e todo mundo foi no meu espumante. Foi o que eu te falei então, no começo. Então, pessoas que vão em casa, comecem a levar o espumante de vocês, porque vocês tomam, meu. Não precisa levar. Não se enganem mais. Não precisa levar porque ele é um cara que, tipo, acha que ninguém vai tomar. Mas já que vai tomar, leva um. A gente foi num churrasco esses dias aí e no churrasco estava sendo servido Vive Glicot. Foram altas garrafas. E durante um churrasco. Eu tava te falando em off e falo aqui, eu sou cervejeiro, eu gosto, diminui muito o consumo de bebida perto do que eu consumia, mas eu gosto de cerveja, sou patrocinado pela Vila que você conhece, que eu conheço, são parceiros nossos, adoro o chopp deles, adoro ir na Toro tomar um chopp. Não, é uma delícia, tá? Mas assim, não sou mais aquele cara que bebia como antes. Então estou aprendendo a degustar a cerveja. Por isso também eu acho que eu curto muito as cervejas dele, porque eu gosto mais da IPA, eu vou para cervejas mais fortes, não tô mais no básico, vamos assim dizer. Tomar volume, né? Isso. Já é curtir a cerveja. Já é curtir a cerveja. Mas o vinho aumentou demais o meu paladar, assim, eu estou amando. Prosecco era uma coisa que eu não gostava, estou começando a aprender a tomar, isso é maravilhoso, muito bom, por sinal. Obrigado. Não é algo que, nossa, vou abrir, vou estourar, mas estou aprendendo. Quero aprender a tomar vinho tinto branco e rosé. Já te falei, ó. Você falou desse. Esse aqui, Pinot Grigio de Levenense. Quer começar no vinho branco?
Quero vai se aprender, apaixonar. porque assim, a Tabata gosta muito. Então, como eu não tô mais naquela pegada de ficar fazendo churrasco e encher na cara, eu tô na pegada de fazer uma carne gostosa, comer a carne, ficar na piscina e não preciso virar o dia bebendo. Eu acho que um vinho é melhor do que na cerveja. Sabe, o calorzão, pô, vai tomar uma cerveja, É que não é golão, não é quantidade, é outra coisa. E eu acho que assim, é uma cultura que ela tá começando a entrar muito forte no Brasil. Quando você falou do B2B, eu acho que, não sei se você já faz isso, mas eu acho que as pessoas que começarem a olhar para o consumidor de uma maneira diferente de você ter pessoas, claro, que gostem de vinho e você levar até a pessoa, até a casa dela, sabe? Falar, olha, eu tenho que chegou esses aqui. Eu acho que esse tratamento com o cara, o consumidor, vai crescer demais, Bruno. Não, mas você está totalmente certo. O consumidor de vinho ele quer um atendimento personalizado. Tanto que aí não estou nem falando da venda, estou falando do mercado de vinho. Teve o boom, né, dos sites online, né, da venda online de vinho. Tem, nossa, um sem Eu assinei número A assinatura. Mas grandes importadoras hoje, né, antes eram importadoras, com a advento da internet passaram também a atingir o consumidor final, né? E o e-commerce era o principal canal. Ainda é muito forte, mas cada vez mais o WhatsApp está tomando conta e passando o e-commerce. Já tem grandes importadoras que o principal canal de venda é o WhatsApp. Porque a pessoa não quer mais ir lá no site, esse vinho, e fazer a compra. Ela quer conversar, ela quer entender do vinho, ela quer realmente falar com alguém sobre aquilo, receber ofertas personalizadas de acordo com o que ela gosta. Então, mesmo assim, não estou falando de vendedores de vinho, estou falando de importadoras grandes players do mercado falando eu não sei se tete a tete com o cliente dela. Eu não sei se vocês já têm isso na sua casa. Eu vi na internet esses dias que tá chegando no Brasil, a minha prima já tem nos Estados Unidos. São maneiras de você abrir o vinho que você consegue tomar meia garrafa e você Tem pela um nome rolha, desse... tem um nome. Coravan. Eu acho que é. Isso. E Que é a agora agulhinha, né? Que Exato. deixa o gás, né? isso. E agora tem as máquinas que você coloca as garrafas, elas travam as garrafas e você... Cara, isso daqui, as pessoas, quem já tá enxergando e você tá na área, o vinho ele vai tomar uma proporção gigantesca, porque o consumo de bebida alcoólica ele vai diminuir. Ele vai aumentar para algumas pessoas, mas é que nem o cigarro tá desaparecendo. Pois é. Quem diria, né? Algumas bebidas elas vão desaparecer porque essa galera que vem agora, essa juventude que tá vindo agora, e a gente mudou um pouco. É contra o álcool, né? Assim, Eles não saem que nem a gente pra balada pra ficar louco. Porque a gente saía pra ficar doido. Então o que a gente fazia? Parava em algum lugar, dá 2 bombeirinhos, 2 tequila e... Álcool de grande efeito e custo baixo. É isso que a gente queria. Pra manter a noite inteira. Então era melhor você tomar 2 doses de tequila do que você ficar degustando um vinho. E hoje tá mudando. Hoje você quer degustar, você quer... Então, essas máquinas, o cara que tiver atendimento personalizado pelo WhatsApp, por isso que eu cheguei nisso. Imagina você chegar na casa do seu cliente com uma variedade de vinhos, desses clientes que você já sabe que ele tem adegas grandes. Eu tô com esses vinhos, vem cá provar. Sim. Você tá ali, Provou. provou. Que a gente faz, a gente faz muita degustação personalizada, junto a um grupo de clientes que são amigos, e a gente vai na casa apresentar, a gente faz isso com bastante frequência, e é muito legal essa troca. O que mais vende? O que vocês mais importam? Ou depende muito do público? Olha... o campeão de vendas existe hoje? Existe. E se não puder falar, não tem problema? Não tem nenhum problema em falar. Vou falar de 3 vinhos aqui que são os que, nesse tempo que a gente está operando, a gente já viu que é um destaque. Realmente são ótimos produtos que as pessoas gostam, que estão num preço legal. E eu fico muito feliz porque o Brasil o nosso consumidor de vinho nossa... A maior parte... a maior parte prefere o vinho, tem a predileção pelo vinho tinto, né? A maior parte, o vinho tinto é muito forte no Brasil, a despeito do nosso clima, que não favorece tanto o consumo. Então, eu sempre imaginei que o meu grande vinho, que o meu vinho mais vendido, ou os meus vinhos mais vendidos, seriam os vinhos tintos. E eu, como uma pessoa que ama espumante, ama vinho branco, assim, eu fiquei muito surpreso e feliz também de saber que nosso vinho mais vendido, Pinot Grigio delle Venezia, vinho branco. Segundo, Caio Brut, um espumante. Em terceiro, aí vem o Líbero, que é um Montepulciano de Abruzzo.
Pô, vinho redondinho, super acertado. Que uva que é? A uva chama Montepulciano, tá? Não conheço. A denominação de origem, né, que é o lugar que ele vem, chama Montepulciano de Abruzzo. Que legal, olha ele, né? Que ele tô vendo o retorno, só com as garrafas. Tá bacana, ó. Quem tá olhando em casa tá bem bacana. A uva é Montepulciano, vem dessa denominação de origem que chama Montepulciano de Abruzzo. Pô, um vinho, assim, super fresco, fácil de harmonizar, bem legal. Mas, assim, então seriam esses 3 aqui. E, em especial, o Pinot Grigio de Venezia. Assim, foi uma surpresa muito legal ver o potencial que o vinho branco tá criando e o espumante tá criando. É algo que eu, como alguém que gosta, torce muito. Porque tem tudo a ver com aonde a gente vive. Apesar desse ano que tá frio, né? Em dezembro, né? Ontem eu fui numa formatura aqui em Atibaia à noite e tava gelado, né? A gente vem com uma temperatura muito diferente do que seria pra ser. Mas, via de regra, é quente, né? E, poxa, ó, depois você me conta. Depois de umas 3 garrafas dessas, que você tomar umas 3 vezes, você vai ter meia dúzia gelada. Sempre. Vai ter água, Willem-Beer e o Pinot Grigio de Venezia na geladeira. Agora, não sei se você pode falar, Bruno. Aí eu acho que seria legal a gente tentar passar pra galera que tá em casa. É um pouco mais de aproximação, Uma aproximação, uma base de valores. Eu não sei se você é uma... Por onde começa um rótulo da Vena? Você colocou 3 vinhos. Qual mais ou menos o custo? Porque, gente, eu a sempre gente não falo sabe isso. se a pessoa vai Vai ver ser daqui um ano, daqui viu 6 amanhã, meses. entendeu? Uma base para as pessoas que dizem, pô, os vinhos não estão lá, tá precisa falando... ser o preço correto, eu vou falar, começa a partir de... Eu vou falar melhor. do nosso portfólio, porque também realmente o portfólio às vezes muda, o preço Claro. muda, enfim. Hoje, a grande maioria dos nossos vinhos estão concentrados numa faixa de 80 a 200 reais. Tá. Né? Fora daí, eu vou ter um primitivo de Mandura, um pouco mais caro, um Barolo, que aí é um vinho realmente mais caro, mas o forte do portfólio é entre 80 e 200 reais e é algo que eu pretendo manter. Eu realmente acho que dentro do nível de qualidade dos vinhos que a gente traz, da proposta, de como a gente quer trabalhar o vinho italiano, tem vinhos italianos maravilhosos no Brasil, tem importadoras trazendo, mas custam 500, 600, 800 reais. Não, eu quero fazer o consumidor médio começar a tomar vinho italiano, e para isso precisa ter custo. Ninguém vai começar a tomar vinho italiano tomando um Brunello de Montalcino de 900 reais. Né? Tomara que cheguem lá e tomem, porque é maravilhoso. Então a ideia é realmente ter vinhos italianos num preço acessível, num preço que você vai pagar, às vezes, num vinho argentino, num chileno mesmo, né? E realmente fazer essa divulgação, né, do vinho italiano aí de uma forma um pouco mais ampla. Então, até 100 reais, 110 reais, a gente tem uma gama muito legal. Tem que é o que as muita pessoas opção. não entendem. 100 reais você já tá tomando um vinho bom. Não, tá tomando um vinho bem legal. Entendeu? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, porque a internet hoje, ela é a que a gente brinca, né? Pulverizou, né? Então, você vê os caras tomando os caras milionários tomando esses Petros, falando que custa 40 mil, 50 mil, Petrus, né? 35 mil, que não sei o quê. Ok, não sei se esse é o valor do vinho, se ele pegou um hype. 40, 45 mil. Só que assim, cara, os caras... Aí você tem que entender que as pessoas ficam batendo nas pessoas. Gente... Do mesmo jeito que tem pizza aí de 29, 39 reais. Aonde? Dependendo, obviamente... Depois você passa. Dependendo, obviamente, da região que você está. Mas tem pizza de 140 reais de mussarela, bem, mas entendeu? a questão que eu queria falar é o seguinte. Do mesmo jeito que as pessoas pegam Uber, tem uns caras que pegam o helicóptero. E ele paga pra levar ele daqui até ali. Então, cada empresário, cada pessoa, ele tem um valor. Então, às vezes o cara fala, pô, o cara tá tomando... Eu não vou tomar um vinho de 40 mil. Eu não vou tomar. Sim. Quem sabe um dia. Espero tomar. Deixa pra mim, então. Não, a gente toma. Sabe? Mas eu falo, não compraria. Só que o cara que ganha muito, 40, é como se ele estivesse comprando o de Exato. Os 100 reais pra mim, às vezes, faz menos diferença do que o 30 mil pra ele. Enfim, tá tudo certo, né? Então, assim, só que assim, nunca provei, então não sei se existe um... Você já provou alguma coisa assim? Não, que não Surreal. seja esse, eu mas... já tomei, não, Chateau Petrus eu nunca tomei, mas eu gosto muito de Pinot Noir, né? Principalmente Pinot Noir da Borgonha, então assim, principalmente Borgonha eu já tomei algumas coisas bem especiais. E eu vou diferente te falar mesmo da ou não? minha experiência. Eu tinha alguns vinhos que você sonha, né? Eu estudei muito de vinho, as regiões, então você realmente sonha provar aqueles rótulos.
A minha experiência pessoal, tá? Hoje eu não acho que faz o menor sentido esses super vinhos. Nenhum. Não existe nenhum nível de qualidade que justifique você pagar, sei lá, 20, 30 mil reais num vinho. Sabe? Não tem. É igual. Vale para qualquer coisa, que é marca. Você tem um produto que é exclusivo, que tem uma produção pequena, que tem uma demanda absurda. Você está pagando por isso, você não é qualidade. E a gente às vezes acha, não, eu vou tomar um vinho de 5, 10, 15 mil reais e eu vou ter aquela explosão, aquela experiência única, né? Eu vou ver estrelas, o mundo vai parar. Não, é um vinho muito bom. Mas não justifica, tá? Então, vamos falar em preço de Europa, né? Que é um pouco mais fácil para balizar. Poxa, você, com 100, 150 euros, você está comprando coisa de nível muito alto. Muito alto. Aí você vai para esses super vinhos, 500 euros, 1.000 e poucos euros. Eles podem ser melhor do que o de 100, 150? Podem. 10 vezes mais, 15, 20 vezes mais? Não. Então hoje, assim, se eu quiser gastar 1.000 euros numa viagem, eu prefiro comprar 20 garrafas de 50 do que uma de 1.000. Para mim, assim, até Sim. Na minha jornada como um apaixonado pelo vinho, né, você vai escalando, vai chegando, aí eu subi lá no topo da montanha e falei, acho que não precisava ter subido até aqui em cima, né? Ali no meio já estava legal. Você tá pagando prestígio, marca, né? É que nem a gente fala. Agora, né? você tem dinheiro para... Tá tudo certo. Ok. É o cara que pode comprar uma Ferrari e o que pode comprar uma Porsche, entendeu? Pô, ambos são super carros. Se o vinho do dia a dia dele pode custar 2, 3 mil reais, eu vou falar para ele gastar 100? Claro que não. Um Celta e uma Porsche, ambos te levam pro mesmo lugar. Não, mas aí tem uma experiência. A gente tá falando de igual para igual ali. Mas eu tô super dizendo... carro e super vinho. Agora, você vai tomar um Santa Helena e vai tomar um desses, você vai olhar para mim e vai falar, ambos me deram barato. É isso que você quer falar? Mas aí você tá comparando Um me deu dor de cabeça, o outro não. Não, aí você vai pegar vinhos inapropriados, aí eu tô falando assim, no topo. Sim, lá em cima. Lá em cima, eu tô falando. Se você já está na Europa, você está gastando 100, 150, você já está muito perto do máximo que você pode chegar. Talvez Borgonha você tem que pagar um pouco mais, mas cara, você já está muito perto do máximo que a bebida pode te oferecer. Muito perto. Como é que tá a base de consumo de vinho hoje do brasileiro? Aumentou bastante, né? A gente teve um catalisador aí que foi a pandemia, né? O consumo de vinho na pandemia aumentou assim de forma exponencial. Né? Acho que ninguém estava esperando isso, né? Teve até, problema de estoque, vinícola brasileira sem garrafa para produzir vinho, né? Foi uma loucura mesmo. Então, a gente vinha com um consumo bem estacionado e a pandemia realmente deu um boom. Criou-se uma expectativa de que esse aumento continuaria, né? Sendo muito alto. O aumento continuou, mas não tanto quanto no ritmo da pandemia. Mas, assim, abriu uma base de consumidores novos muito grande e que, às vezes, começaram nos vinhos de entrada e hoje estão, né, evoluindo dentro do vinho. Mas o consumo no Brasil é muito pequeno ainda. Eu acho que acho que não chega a 3 litros per capita. Né? Para ter uma ideia, a Argentina, se não me engano, é 26... França 40, Portugal, que é o que mais tem, é 60 e pouco. Talvez esses números não podem ser tão precisos, mas eu não estou muito longe. Mas assim, a gente está falando de 3. A Argentina, mais de 20. E desses 3 tem um detalhe, esse número é enganoso, porque acho que mais da metade, ou até 2/3 disso, ainda é vinho suave de mesa. Entendeu? Não é nem 3 litros de vinho fino, né? Então, o consumo do vinho fino, né, que é feito com a vitis vinífera europeia, ele não chega a 2 litros, né? Por ano. Eles então, não estão vindo aqui em casa, é uma oportunidade, você olha isso, é um mercado pequeno, mas também, poxa, se a gente dobrar de tamanho, a gente vai estar em 5, 6, o que ainda é um consumo marginal comparando com o mundo, né? E é o dobro. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer, ela vai ser baseada a resposta no achismo, mas o que será que falta para o brasileiro consumir mais vinho? Porque já existe acessibilidade, já existe, querendo ou não, em qualquer lugar que você vá, tem minimamente ali uma carta de vinho ou um vinho exposto já. Até em churrascaria simples, às vezes não tem carta de vinho, mas tem um vinho exposto no buffet. Tem.
Vamos lá, tentar achar essa equação aí? Vamos lá. Você estava falando, eu estava aqui pensando em algumas coisas e eu vou pensar em dois aspectos. Um é realmente que a gente culturalmente não tem o hábito de consumir vinho, né? Se a gente for pegar amigos, pessoas que a gente convive, normalmente o caminho é cerveja, aí depois você come um vinho doce, aí você começa... Dificilmente a gente começa a beber quando jovem, tomando vinho fino. Não é cultural, né? Então é um hábito que nós temos que adquirir com o tempo e por vontade própria, né? Não é igual a cerveja. A gente nasceu no Brasil. Em algum momento você vai tomar uma cerveja. Você vai tomar uma cerveja, aí tem uns que gostam mais, outros menos, uns que permanecem, mas a cerveja vai vir até você, o vinho não. Então eu acho que tem um aspecto cultural. Uma barreira é um tipo de bebida, assim como alguns destilados também, que não necessariamente você vai gostar no primeiro momento. Né? Alguém que nunca tomou vinho, que não tem tanta familiaridade, eu acho perfeitamente normal ela tomar um vinho e falar, pô, não gostei. Depende também de você insistir um pouco, de começar com os vinhos certos. Né? Eu acho sempre alguém que vai começar com vinho, tem que procurar vinhos mais fáceis. Claro que tem exceções, mas Malbec é uma boa porta de entrada. Um vinho macio, redondo, sem tanto tanino. Pensando em Itália, Primitivo, Negro Amaro, os vinhos do sul da Itália, Nero d'Avola, que são vinhos que são mais macios. Poxa, eu adoro a Nebbiolo, uma uva, para mim, minha uva preferida, norte da Itália. Ela tem um tanino e uma acidez que, cara, assim, eu mesmo demorei para entender aquilo e passar a gostar. Então, eu acho que tem essa barreira, né, realmente cultural. E voltando naquilo que a gente falou, que me entristece um pouco. O vinho ainda é uma bebida cara. E ficou caro e só toma no frio. Não, e caro e muitas vezes frustrante em relação ao preço. Às vezes até pelos estabelecimentos não saberem precificar, né? Eles falam que eles têm porque é uma coisa que não vende, mas eles também não tornam atrativo para fazer que tenha venda, né? Não, eles colocam uma margem de... a gente trabalhou com agência, né? Tivemos agência. E eu vi vinhos com margem de 300% em cima. E aí você perguntava, é porque eu tenho 4, 5 e não vende, então a gente deixa aí porque tá empatado. Não vende por conta do valor, porque quem conhece vinho... Não, e aí o cara que não tomou vai pagar. não vai comprar nunca mais. Quem conhece se você vinho pegou não vai alguém e pagar. fez ele pagar, esquece. O cara nunca mais vai comprar o teu. E o cara que conhece vinho, ele não vai pagar porque ele Ele sabe o valor. sabe a média, sabe o valor. Sim, sim. A internet, né, democratizou muito isso, né, o acesso à A informação. Tabata, ela brigava muito comigo, e na época também financeiramente a gente era mais apertado, mas às vezes a gente saía no inverno e ela queria tomar vinho. Então a gente ia para um restaurante. Eu me recusava a pagar R$90 num Conchettoro. Mas quanto tempo atrás? Então. Não, há muito tempo. E ela falava, que você... Eu falei assim, Tabata, eu me recuso a pagar. Na época acho que custava R$28 no mercado Sim, e eu tô você pagando sabe. 90. Exato, o cara não deve nem estar pagando os 28, ele deve estar comprando. Porque ele né? compra diferente. Precisa vender um vinho desse assim? Santa reais, Carolina, cara? na época... Gente, essa época que eu tô falando há 10 anos atrás. Tipo, R$60, R$70. Então, pô, sei lá, R$50, R$60, você tá no restaurante, você fala, beleza. Aonde foi que eu comprei? Teve uma cantina italiana que eu fui uma vez. Bola é italiano, né? Um vinho Bola. Acho que eu paguei na época R$100. Na época, mas assim, tipo, eu sabia que era um vinho mais caro e eu olhei em todos, eu falei, não, pagar 80 nesse, eu vou nesse aqui que eu acho que pelo menos vai o que tá mais próximo do valor, menos me roubando, entendeu? Pensando dessa forma, porque isso me dói em ver no comércio. A gente que é empreendedor, a gente fala com o empreendedor, isso me dói. É a questão do chopp. Eu converso muito com o pessoal da própria vila. O estabelecimento, ele quer ganhar No 3, chopp. 4 vezes um chopp. Porque assim, cara, me perdoe, mas vocês pagam R$15 um litro. E vocês vendem R$15 uma tulipa de 300 ml. Sim. E você frustra o consumidor. Ainda quando você está tomando uma coisa de qualidade, ok. Mas no vinho tem muito esse problema de, além do preço, você se sentir frustrado com o que você toma. Por isso que, assim, uma curadoria bem feita de vinho, tanto para importar vinho ou para montar uma carta num restaurante, é importante. Porque
Que ok, claro, a gente tá falando de restaurante, não estamos querendo recriminar a atividade de ninguém. A gente sabe dos custos, todo mundo tem custo. Mas, poxa vida, põe um produto de qualidade. Que cobra o valor, a pessoa vai tomar legal, vim num restaurante, paguei o preço que estava lá e tive uma experiência boa, porque dá para ter boas experiências em todas as faixas de preço. O problema é que comprar vinho é um desafio. Volto a eu não importador, eu como um apaixonado consumidor de vinho. Você entra na internet, você vai numa prateleira, cara, tem uma infinidade. Aí você olha aquelas garrafas, esses 2 vinhos custam R$100, você nunca viu eles na vida, e aí? Você faz o quê? Você compra que o rótulo é mais legal, ou sei lá, você escolhe de alguma forma. Eu uso Danilo muito usa o o Vivino. Vivino. O mas assim, ajuda, mas já não tá ajudando tanto mais. Porque Ele já bagunçou. Já tem tanto usuário, porque ele faz a nota pelo usuário, que eu ficou bagunçado. usei muito o Vivino. Hoje, assim, eu acho que é legal para você salvar os seus vinhos, para você tirar foto e lembrar que tomou uns vinhos, mas como uma agenda, como referência de nota, perdeu completamente. Eu acho, porque aí você tem o problema do europeu, que avalia vinho de forma diferente do sul-americano, e aí você cria escalas de notas diferentes, então eu acho complicado. Então, assim, é legal você ter fornecedores de vinhos confiáveis, seja a importadora, seja você ir num restaurante que você sabe que tem uma curadoria legal, seja um vendedor que te atende, que faz boas indicações. Porque, eu vou gastar R$150 no vinho, dá pra você ter uma puta experiência legal, e dá pra você comprar um vinho que você vai jogar na pia por R$150. Você fala, não, isso aqui eu não vou tomar, vou fazer risoto. É sério, é triste. Mas tem. Então a gente tá falando do mesmo valor, é vinho, uma experiência incrível e algo que você não vai querer nem tomar. E tem muito do que eu acho que é uma coisa legal da gente falar, isso aqui foge um pouquinho, mas da questão de como guardar esse vinho, né? De como você mantê-lo. Porque às vezes a pessoa ganha uma garrafa super boa e coloca ela de pé em algum lugar e quando ela vai tomar, tá ruim. E ela fala, nossa, esse vinho, não gostei do vinho. Pô, você não armazenou o vinho direito. Sim. Isso é um cuidado e é uma dúvida muito comum, né? Principalmente quando você está entrando no mundo do vinho e você se empolga e começa a comprar um monte de garrafa, começa a chegar a caixa em casa, e você fala, nossa, e agora? Não tem onde guardar, né? Então, poxa, o ideal, uma adeguinha climatizada é bem bacana também, você fica com o vinho na temperatura adequada de consumo, porque, poxa, em via de regra, nosso clima é quente, então você pegar o vinho que não está, principalmente o vinho tinto, você pegar na temperatura ambiente, é difícil, porque você pega um vinho que está quente, ele vai estar com álcool sobrando, ele vai estar desequilibrado, e aí você pode falar, não gostei desse vinho está alcoólico, e às vezes a culpa não é do vinho, a temperatura, um vinho tinto quente é uma tragédia. Então, poxa, a gente vai terminar o podcast aqui, vamos tomar um vinho tinto? Vamos. Vamos tomar esse aqui? Falar, pera aí, põe 15 minutos na geladeira, porque eu sei que se eu abrir ele agora para vocês vão falar, tá estranho. Por quê? Porque vai estar alcoólico. Então, uma adega climatizada é uma ótima opção. Qual temperatura boa? Olha, vinho tinto a gente vai falar de 16 a 18 graus, né? O padrão. Se você tem uma adega climatizada, eu gosto de regular ela ali 14. Por quê? Tá vendo? Porque o vinho... Tá 17 a nossa. Porque o vinho esquenta muito rápido depois que você tira. Então, se você deixa ele no 3, vai de 12 a 14, você tirou, foi buscar o saca-rolha, pegar as taças, servir... Já mudou a temperatura. Ele já vai chegar se ele tiver um pouco mais gelado. Agora, se ele passa, como é que você volta? Então, eu prefiro você começar com ele um pouco abaixo da temperatura ideal, porque ele vai subir automaticamente, né? Então, e principalmente, não tem uma adega climatizada. Mas, deixa fora de luz, né? Luz solar, põe num lugar escuro, que não bata muito sol, de que preferência não seja muito quente. Se puder manter a garrafa deitada, melhor. Se não, também, essa coisa da garrafa deitada. Não tem como deixar, não tem problema. Isso daí vale principalmente para vinhos de guarda. Comprei uma garrafa legal, bacana, quero esperar 10, 15 anos para tomar. Cara, aí... é legal que você tenha todos os cuidados realmente ali, como manda o figurino, para armazenar essa garrafa. Comprei esse vinho, vou tomar ele nas próximas semanas, no próximo mês. Cara, se deixar ele de pé aqui, cara, não
vai acontecer nada. Nada. Então, assim, também é importante ter o cuidado, mas o vinho também não é uma porcelana, né? Que se, nossa, eu comprei o vinho ontem no mercado, esqueci no carro, ficou no sol um dia inteiro, acabou. Não acabou. O vinho pronto vai estar bom, né? Então, para a maioria dos vinhos que a gente consome, que é para consumo rápido, são poucos vinhos que são feitos para guarda, né? Então, assim, Tanto é que as pessoas têm que entender, porque o vinho, quando ele vem importado, importação, ele não vem deitadinho num isoporzinho gelado, entendeu? Ele vai vir num container, ele vai exato, vai passar por temperaturas, ele é próprio para isso. O que o Bruno tá querendo dizer aqui, isso eu fui estudar uma vez, entre aspas, só li sobre para entender, é o quê? É essa palavra que você falou, o vinho de guarda. Eu tenho vinhos aí mais caros que eu ganhei. O que eu fiz? Eles estão bem armazenados porque eu não vou tomar. Tem vinhos de mais de 2 anos guardados. Tem Sim. um aí de 2021. O que veio de Veio Dubai? de Dubai. Então, assim, aí é um vinho italiano, depois eu não lembro o nome dele. tá, depois eu fiquei curioso. Ele agora. parece que como que é? Magari. Magari. Ah, poxa, da Gaia. Pô. É bom? Nossa. Eu tenho esse vinho, eu É nunca... uma das vinícolas assim que eu mais gosto, que eu mais admiro na Itália, Gaia, Piemonte, poxa. Tem 3 anos. Esse é o vinho Foi 21, esse é o vinho 22. dos 100 mil inscritos. Olha, justo, digno de uma comemoração grande. Gosto muito dos vinhos deles. Gosto mesmo. Tá vendo? Obrigada, Então, o amor. vinho, obrigado, amor. É o vinho que eu sempre falei assim, esse vinho eu só vou tomar. Uma amiga nossa trouxe, falou, toma. Depois eu trago mais. Eu falei, não, esse vinho, quando eu tiver 100 mil inscritos, é o vinho que eu vou abrir. Porque eu olhei, é um vinho Qual é aquele italiano. outro lá da Catena, que também tem? Aí a Tabata ganhou um daqueles que tem aquele... são várias... As caveirinhas? É, aquelas mulheres, assim, Isso, outro são bonito várias, desenhado. várias, é um Malbec argentino. são várias É um Malbec mulheres. argentino. Também é um vinho bom. Aí eu tenho mais 2 italianos que são aquele do rótulo... Não é fácil depois mostrar pra ele. Mas é um rótulo vermelho que o Pi me deu. Essa é Puglia também o vinho, mas... Puglia? É Puglia. Puglia. É Puglia. Mas eu não sei se é Lucarelli. Não é Não é, esse. é um Você óculos cismou com vermelho, acho esse. que não. Não é um outro. Mas depois Enfim. eu te mostro lá. E são vinhos que eu vi que na época, direto, vivino, pra saber, eu vi que não eram vinhos baratos. Eu falei, todos armazenados, todo no esquema, que é por mais... É que eu sou bem... Se tiver um último golinho, porque... Não, poxa, tem mais uns 2 golinhos. Eu falo que pra Tabata. E aí eu guardei. Só que eu comecei tomando vinho catado, a gente tá 21 anos junto, tomando vinho e nada contra do Nardini. Tá, pô, quantas vezes, pô? Como é que é? O Jaquê, né? Não, e depois eu fui era o Jaquê, aí depois A eu gente fui foi pro comprava seco. do galão de 5 litros do seco. Ah, tomei muito. E é o que a gente tomava. E aí você não... Pô, na época era um vinho. E, pô, você não gosta de vinho, porque é calor, eu quero tomar cerveja, não vou tomar vinho. Ficou esse negócio de vinho que você toma no inverno, né? Só que isso vai mudando. E aí você começa a entender que, cara, infelizmente é a qualidade. E por você que tá em casa que não toma vinho e toma cerveja, é a mesma coisa. Existem pessoas que gostam de Antártica, existem pessoas que gostam de Heineken. Existem pessoas que não tomam Heineken de jeito nenhum porque falam que é amarga. Só que assim, são... E o vinho acho que é a mesma coisa, né? Ele é democrático. Não, igual, assim, Existe algum vinho pra pessoa iniciar a tomar? Eu acho que sim. Uma uva, né? Eu acho que sim, tá? Eu sempre acho que se você tá começando vinho... Não, pô, tô afim de tomar vinho, tô disposto a entrar nisso e conhecer. Eu acho que você tem que pensar em vinhos que são, entre aspas, fáceis. E o que eu considero um vinho fácil, né? Falando um pouco mais tecnicamente. Que vão ter um tanino, né? Que é aquela coisa que dá astringência na boca mais macio, um tanino que não gruda tanto, que é redondo, um nível de acidez médio e principalmente, eu acho uma fruta madura, né? Não é um vinho doce, não é um vinho suave, mas que tem essa fruta mais madura, que é uma fruta um pouco mais doce, porque é muito mais fácil você começar pelo doce, né? Do que Claro. por vinhos um pouco mais cítricos ou com notas um pouco mais complexas, terciárias. Então, como eu falei, Malbec é uma ótima opção para começar. Na Itália, cara, Negro Amaro, Primitivo, Nero de Troia,
São vinhos assim que eu acho muito legal para quem está começando. Ou se quiser alguma coisa um pouco mais leve, um Pinot Noir. É que Pinot Noir é mais difícil, sabe? Pinot Noir você vai começar vinho, você não quer gastar muito num vinho, e Pinot Noir é uma uva Já é que você cara, vai... você precisa gastar um pouco. É muito frustrante Eu Pinot vejo Noir. uma antipatia com o Pinot Noir. A gente tomou um muito bom que a gente Sabe ganhou o que da nossa acontece, nora. Tabata? Não, Tem uma- eu gosto, mas eu já vi o pessoal tudo... Pinot Noir, o legal dele, pra você que não manja de vinho, Pinot Noir, ele sempre tem uma garrafa diferente, né? Ela é mais a garrafa. mas É a garrafa JV estilo Borgonha, né? É. Então, É. a gente tem essa garrafa que a gente fala que é a garrafa estilo Bordeaux, que é a mais comum, e a garrafa estilo Borgonha, que vai lembrar mais ou assemelha a menos esse. vai essa lembrar, aqui. Tá? Qual que é a questão, né, da Pinot Noir? Eu acho, assim, pra mim, Nebbiolo e Pinot Noir são as duas que eu mais aprecio falando de vinho tinto. Voltando lá, a gente fala que a gente começa a tomar vinho no Chile e na Argentina. A gente está falando de vinhos, principalmente vinhos encorpados, vinhos estruturados. Então ainda tem uma mistificação de que vinho bom é vinho encorpado. Vinho bom também pode ser encorpado, mas não só. Então a pessoa às vezes pega um Pinot Noir ou um Nebbiolo mesmo, mas acontece mais com Pinot Noir. Aí vê aquela cor clarinha, toma aquele vinho com pouco corpo, pouco tanino. Nossa, vinho fraquinho, levinho. Ok, você pode não gostar de um vinho com esse perfil, mas não é o fato, falando de qualidade de vinho, o fato do vinho ser leve, delicado, fresco, um vinho tinto, não quer dizer que ele não tem qualidade. Pelo contrário, hoje, os vinhos mais valorizados do mundo, assim, de forma disparada, Pinot Noir da Borgonha, são os vinhos tintos mais caros em média no mercado. Pinot Noir da Borgonha. E tá ficando cada vez mais caro, porque cada vez produz menos, cada vez o pessoal quer mais comprar. A Nebbiolo, que tem um pouco desse perfil, também cada vez subindo mais. Então, os vinhos mais valorizados no mercado são esse perfil. Sabe por quê? Porque é mais difícil fazer. Você fazer um vinho encorpado, estruturado, aí falando um pouco de viticultura, que não é tanto a minha praia, mas eu tenho uma noção, é muito mais fácil fazer um vinho encorpado, estruturado, com uma fruta madura, do que um vinho tinto delicado, fresco, com uma boa acidez. É muito mais difícil, você precisa de clima, de solo, de condições climáticas muito mais raras. Né? Para fazer um vinho encorpado, com fruta madura, o que você precisa? Clima quente. É fácil, você deixa a uva amadurecer. É muito mais fácil de fazer. Então, eu acho que assim, isso é uma mistificação que ainda existe, que vinho bom é vinho encorpado. Você falou em mistificação, outro mito. Garrafa. Com a bunda funda, a bunda menos funda, pesada, não pesada. E também agora os de abrir, né? É, Se não tem rolha, Skull cap, se não tem rolha. não é bom. Pô, legal vocês tocarem, porque é muito recorrente essas dúvidas, o pessoal pergunta bastante. Sobre a garrafa, assim, 150% mito, tá? Não existe nenhuma relação da qualidade do vinho com o recipiente, com a garrafa. O que acontece? Porque às vezes essa associação pode ter uma certa lógica. Porque garrafas mais pesadas são mais caras e você não coloca vinhos mais baratos em garrafas que são super caras. Então, às vezes faz sentido, mas não tem nada a ver. E eu vou falar. Eu acho que na América do Sul vai demorar um pouco. Chile e Argentina deve demorar um pouco. Na Europa, cada vez mais, por conta de questões ambientais, né, que lá é algo mais relevante. Custo, né, aumentou muito o custo de matéria-prima, né, por conta da situação de guerra, enfim. As garrafas dos vinhos europeus, dos grandes vinhos europeus, vão diminuir. Já tem grandes produtores fazendo os vinhos ícones em garrafas padrão como essa. Tá? Garrafas de 100, 200 euros. Tá? Então, claro, pô, aí tem a questão estética também, gosto da garrafa, tá tudo certo, não tem nenhum problema, mas não tem, assim, nenhuma relação, tá? Nenhuma. Mesma coisa Skull Cap, que aí tudo bem, pode ser um pouco mais polêmico, porque é algo mais novo, mas hoje eu diria que já se existe um consenso de que não tem nenhum prejuízo em você fazer um vinho com Skull Cap. Substituir a rolha, né? Não. Pelo... Não tem nenhum prejuízo. Inclusive, você pegar mercados maduros, Austrália, Nova Zelândia, que são
grandes produtores de vinho e grandes consumidores também. A proporção de vinho de screw cap na Nova Zelândia, se eu não me engano, passa de 90%. Assim, eles praticamente aboliram. Porque a rolha começou... Não é, né, A cortiça. A cortiça começou a ter mais problema para fazer, né? Começou Isso, a ficar mais escassa. mais caro, problemas ambientais, porque é daquela árvore. Muitas das folhas de cortiça hoje, na verdade, nem são mais de cortiça. Aí são começaram a fazer aquelas sintéticas, ou né? de materiais que se assemelham à cortiça, né? Então, agora, igual a Austrália. Poxa, a Austrália tem uma vinícola muito legal, chama Penfolds, que é um ícone. Eles fazem um vinho que chama Penfolds Grand. Talvez seja o vinho mais importante da Austrália, assim, tem uma relevância mundial. Deve custar uns mais de $100, $150. É screw cap. O vinho ícone da Austrália hoje é screw cap. Então, assim, eu acho que eles pesquisaram para saber se tinha alguma coisa. Agora, eu quero tomar esse vinho e abrir uma screw cap? Eu não quero. A verdade é essa. Eu tô afim de pegar um puta vinho tinto. O que é gostoso? Que eu quero ter uma experiência, não só tomar uma bebida e quero abrir ele assim. Cara, eu não quero. É a mesma coisa. A minha tia ficou trazer pra mim e eu não fiz questão. Achei legal, mas eu não fiz questão. Aquele que você aperta e... O automático. Sei. Ah, eu não gosto. Eu gosto do Eu tradicional, gosto... cara. Aquele de puxar eu não gosto, porque às vezes a garrafa tá tão ruim. Não, que... aquele de 12 etapas, né? Eu gosto do Kickscoda e você baixa a eu gosto- orelhinha dele. tem a e- asinha, Não, né? eu gosto de etapa. Eu gosto daquele da... Porque aquele- realmente esse também é legal. você mostra, você domina se você Não, sabe esse é abrir legal. garrafa Não, é o ou que eu não. falei que eu não depois você gosto. pega a prática, é uma delícia, né? Eu adoro pegar assim na perna. Tá. É. O que eu não gosto é aquele que era um só, que você ia e você... Não, que lá você arranca o dedo, né? Nossa, aquele ainda eles aí fazem um negócio, não tem nem pegada, né? Parece Não. que vai cortar o dedo aquilo lá. Uma pergunta minha. Eu tenho vontade de ter. Eu tive uma só e não era tão grande, mas eu acho esteticamente bonita e eu queria ter na minha adega. As garrafas grandes, de 1,5 litro, chega a ter de 4, acho que é 3,6, algo assim, né? Tem a Magnum, né? Que é a mais de 1,5 litro. Aí tem a Double Magnum, que vai ser 3 litros. E aí tem as maiores, que até tem nome próprio, mas honestamente eu não vou lembrar. Aí tem a que é de 6 litros, né? Isso, é de 6 acho que não, mas eu queria comprar pra adega. Não muda nada da qualidade do vinho, certo? E vocês têm na importadora? Vocês trazem ou não? Não, a gente não traz, tá? Porque é super difícil a questão da importação, né? Porque são vinhos que você não vende em grande volume, né? Então você tem que trazer uma quantidade pequena, que aí também traz uma quantidade pequena, né? Você não dilui tanto custo. Então, tem pouca oferta, né, dessas garrafas, mas não tem nenhuma influência na qualidade, tá? No Brasil tem algumas vinícolas que trabalham, então às vezes é uma opção legal, né? Procurar boas vinícolas no Brasil que fazem. Eu acho bonito. Eu trabalho com uma vinícola brasileira que é a Giovanni Tasco, abraço pro meu amigo Pedro Tasca. E ele lançou recentemente umas garrafas, sabe? Ele fez até uma, acho que era de... acho que ele lançou uma de 6 litros. Pô, é super legal. É um puta de um enfeite, né? Além de vinho, é uma peça decorativa, né? Eu tenho na minha adega algumas dessas garrafas grandes. Agora, tem uma curiosidade. Eu não vou saber te explicar muito no detalhe, mas no vinho tinto não faz tanta diferença. Mas para champanhe, espumantes, especialmente champanhe, as garrafas Magnum diz que tem uma relação melhor para envelhecimento. Porque o champanhe é um espumante que envelhece muito bem, né? Principalmente os grandes champanhes. E dizem que na garrafa Magnum... Então aqueles que eles estouram na Fórmula 1 deve ser melhor do que o menorzinho. Deve ser legal. Poxa. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, porque eu tenho que te liberar, porque você tem que ainda fazer degustação e evento e isso e aquilo. Mas ainda falta umas... Algumas Não, vai ter que vir mais vezes. Mas eu queria que você falasse sobre aerador e decanter, aonde influencia, vale a pena ou não. Tá. E outra pergunta eu esqueci, mas vai que Enquanto eu falo... eu já vou lembrando da outra. Então, a questão do decanter... vou, mais do que falar manual, eu vou falar da minha experiência como consumidor. Eu já fui muito do decanter, tá? Todo vinho que eu abria, eu colocava no decanter. E hoje eu raramente uso decanter. Primeira coisa, faz sentido o decanter? Às vezes faz. Mas para casos específicos. Principalmente vinhos de guarda que já tem
10, 15 anos, né? Então você quer fazer esse vinho abrir, ou você está abrindo um vinho que deveria ter sido guardado, vamos pegar um Barolo, você está abrindo um Barolo jovem. Poxa, às vezes ele pode estar muito agressivo, o decanter pode ajudar esse álcool dissipar, a acidez diminuir um pouco, né? Pode causar uma experiência um pouco melhor. Então o decanter tem um motivo dele de ser, tá? Mas eu preciso pôr todo o vinho no decanter? Não, aquele teu vinho que você toma no dia a dia, não vai fazer muito sentido você decantar ele. Porque é um vinho simples assim, no termo técnico, não de forma pejorativa. É um vinho que não tem complexidade, que não vai ter notas super variadas, terciárias, porque ele não evoluiu. Então é um bom vinho, pode ser um excelente vinho, mas é um vinho que é simples tecnicamente. Ele não vai abrir, ele não vai se transformar em nada. Ele é aquilo, e é feito para ser aquilo, tá tudo certo. Agora, mesmo em relação a alguns vinhos que faz sentido pôr no decanter, hoje eu não gosto de usar porque eu gosto muito da experiência de ver o vinho evoluir na taça. Principalmente, assim, isso quando você está tomando vinho sozinho, em casal. Porque se tiver em 6, 7 pessoas, uma taça para cada um não tem. Mas eu vou tomar um vinho legal com a minha esposa. Aí eu tomo. Aí, pô, você sente a primeira taça. Pô, tá muito assim. E aí você vai vendo, você demora 1 hora e meia para tomar um vinho 2 pessoas. Você vai vendo a cada taça esse vinho evoluir. Então, assim, eu não uso decanter porque hoje eu gosto dessa experiência de ver o vinho se transformando na taça. Agora, não, quero tomar um vinho no ápice, no melhor momento dele. Então, alguns vinhos fazem sentido você deixar às vezes meia hora, 1 hora e meia. Ah, quanto tempo eu deixo? Que vinhos eu deixo? Nossa, a gente precisa fazer um podcast para eu trazer uma relação das denominações de origem, enfim, é difícil falar. Você perguntou que é o que a gente tinha, O Aerador. O aerador. aerador. Cara, o aerador eu acho que é mais estético, eu acho que não substitui o decanter, tá? Tá. E assim, tem estudos também, pesquisas que realmente não surte o efeito, né? Porque teoricamente ele substituiria a necessidade do decanter, mas na verdade não, tudo indica que não. Lembrei da minha última A pergunta. última pergunta. Diferença entre espumante, prosecco e champanhe? Muito legal, principalmente porque a gente trabalha com bastante espumante. Vamos lá. Essa bebida maravilhosa que a gente está tomando. Isso aqui é um espumante. Genericamente, a gente pode se referir a todo vinho com gás como espumante. Champanhe é um espumante, os nacionais são espumantes, um prosecco, tudo isso é a classe. Vinho tinto, vinho branco, vinhos espumantes. Qualquer coisa que tenha gás. O que é um champanhe? O que é um prosecco? Aí a gente vai falar de um conceito que chama denominação de origem, que para mim é a coisa mais legal do mundo do vinho. Que é, o que é uma denominação de origem? Quer dizer que aqui tem um prosecco. Isso aqui é um prosecco DOC, tá? Isso aqui é um prosecco de verdade. Por que ele é um prosecco? Porque ele é produzido dentro de uma área geográfica, seguindo regras específicas. Então esse aqui é um prosecco de Friuli Veneza Giulia, né? Prosecco pode ser feito no Vêneto ou em Friuli Veneza Giulia, usando no mínimo 85% da uva glera. Então esse vinho está nessa área, ele segue as regras, ele pode escrever aqui, prosecco. Certo? Champanhe, a mesma coisa. Vinho produzido na França, dentro de uma área geográfica delimitada, que chama champanhe. Da região. Saiu fora dessa área. Você pode chamar de qualquer coisa. Não é champanhe. Agora, o que acontece? Por que fica confuso? Porque principalmente champanhe e prosecco são tão conhecidos de forma tão ampla que viraram sinônimos de espumante. Né? Igual várias outras marcas, né, que acabam virando sinônimos de produtos, a Bombril, né, essas coisas. Então a gente usa a gente está tomando um champanhe aqui. Tá, eu estou entendendo que todo mundo está se entendendo. Mas, tecnicamente, a gente não está tomando um champanhe. A gente está tomando um espumante italiano do Vêneto. Aqui, a gente estaria tomando um prosecco, tá? Então, champanhe, prosecco fazem referências bebidas a um vinho espumante feito em uma determinada região, seguindo determinadas regras. Espumante, você se refere a qualquer... É errado eu chamar um champanhe de espumante? Não.
Tá tudo certo. Continua sendo espumante. Agora eu quero saber em que momento o Brasil se apropriou da cidra Cerezer ter escrito champanhe embaixo da garrafa da meu cidra bem, Cerezer. Então, mas eu acho que não é da cidra cerezer, é o Peter Longo, não é? É. Acho que é Peter Longo que chama, que pode usar o champanhe, não é? Eu não Esse eu lembro lembro. que tinha Bom, um que Eu não chamava- lembro, porque daí a gente... Eu acho que o Cida tá escrito espumante embaixo. eu É, acho. Hoje ó, em mas dia. tudo bem, essa história, assim, se alguém quiser se aprofundar, com certeza vai dar um Google aí, vai achar, porque é uma história bem pitoresca. Antigamente, Se eu não me engano, eu era. acho que é Peter Longo, tá? Que pode usar champanhe. Isso daí foi um processo judicial, né? Que ele diz que usa, acho que o nome champanhe. Eu vou ser sincero, eu não sei no detalhe essa história, mas vem realmente de um processo judicial. Ele alega que ele usava o nome antes, acho que da origem, do registro da denominação de origem, champanhe. Aí ele, E ele ganhou pode judicialmente. ficar com o É igual o direito. Prosecco. O Prosecco, qual que é o problema do Prosecco? O Brasil faz espumantes, hoje, que escrevem Prosecco no rótulo. A questão de Prosecco é mais complexa. Depois eu falo a marca, é um que eu compro pra você, que tá escrito. Antes, a uva que faz o Prosecco, ela chamava Prosecco. O nome da uva era Prosecco. Ok. Então, você faz um vinho com uva Prosecco, ele é um É um Prosecco. prosecco. Você faz um Malbec, é um Malbec, um Cabernet Sauvignon e assim por diante. O que aconteceu? A denominação da Itália mesmo, que é o original de Prosecco, se viu numa situação, a gente tem uma região onde está famoso, só que está todo mundo fazendo Prosecco no mundo inteiro. E é difícil, porque a uva chama Prosecco. O que eles fizeram? Se eu não me engano, em 2009, eles mudam o nome da uva. A uva que chamava Prosecco passa a chamar Glera. Então, e faz um acordo para que só se use o nome Prosecco dentro da DOC Prosecco. Na Europa, isso é um acordo, isso é respeitado, mas fora da Europa, Brasil ainda usa Prosecco em rótulo, sei que Estados Unidos também, Austrália parece que também. Embora a Itália continue, né, o consórcio de Prosecco continue em conversas tentando fazer com que os produtores parem de usar Prosecco da forma que eles consideram indevida. O que eu entendo o lado de Prosecco como denominação de origem, né, como proteção de marca, mas aí você vai falar com o produtor, fala, poxa, mas eu comprei essa muda de uva na década de 60 e chamava Prosecco, e agora eu não posso fazer, não posso chamar de Prosecco. Então, é uma situação complicada, mas eu acho que caminha. Acho que mesmo no Brasil eu vi já algumas marcas deixando de usar. Acho que o passar do tempo realmente vai ficar restrito à Itália. E nem todas as vinícolas elas fazem o espumante, né? A gente vê algumas marcas, a gente vê algumas marcas, principalmente aqui chilena, que acabam fazendo, né? Você vê, mas nem todas as vinícolas fazem o espumante, porque Elas querem manter ali o Acho que que é uma- elas têm de identidade, exato, de padrão. se especializar em algo, né? Porque quem faz tudo vira pato, né? Não nada direito, não voa direito, não corre direito. Mas eu vejo isso porque a Tata sempre gostou muito de espumante. Muito, muito, muito. E eu sempre dou uma tacinha, não sou tão fã, né? Tô ficando fã agora cada vez mais, mas sempre dava uma tacinha e ok. E eu sempre comprei pra ela. Então, todo lugar que eu ia, eu olhava, ela falava, eu gosto do Brut, eu gosto do tal. E eu via, daí eu ia, a cabeça, ela me levava aos vinhos que eu comprava tinto, falando, nossa, também tem da mesma marca. E eu ia e comprava esse. Tá. Tentando associar. E depois eu fui entender que não. Não necessariamente, né? Tem vinícolas que fazem só espumante ou fazem só vinho tinto. Agora, é uma tendência que vinícolas passem a ter portfólios mais completos, incluindo vinhos brancos e espumantes. Você pega uma região que eu gosto muito, que é o Langhe, Piemonte, Itália, que é uma região majoritariamente de vinho tinto. Os produtores estão começando a incorporar espumantes sobre uma DOC que chama Alta Langa no portfólio, porque aí você falou da diminuição do consumo de álcool, isso é uma realidade. E na Europa, assim, eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes e conversar com produtores, eles estão realmente assustados. A palavra é esta, assustados com a diminuição do consumo de álcool lá. Então, produtores só de vinhos tintos estão começando a fazer espumante, porque tem uma tendência desses jovens, essa geração que está chegando, por bebidas mais leves, mais frescas, com menos álcool. Então, o espumante, eu acho que deve ganhar o espumante e o vinho branco devem ganhar muito protagonismo nos próximos anos,
isso assim a curto prazo no mercado europeu e normalmente o que acontece lá acaba chegando aqui. Então eu vejo nos próximos anos o consumo, claro, já está acontecendo, né, de álcool diminuindo e o vinho branco e o vinho espumante cada Não, vez mas eu mais já tô protagonista. vendo conhecidos meus que eram cervejeiros e você chega na casa dele ele tá tomando um vinho branco. Assim, não é. Quantas pessoas você não conhece que nos últimos anos estão tentando substituir a cerveja por outro tipo de álcool? Sim, eu conheço um monte, não tem nada a ver com o que eu faço, com a importadora, mas você conversar, todo mundo vai conhecer pessoas O nessa cara tá situação. tomando gin, ele tá fazendo Tá tomando negócio gin com tônica, tá é? fazendo um drink, tá tomando espumante, ou, sei lá, eu tomo uma cachaçinha agora porque eu tomo só uma dose em vez de tomar muito atrelada à saúde, preocupação com o corpo, enfim, todas essas coisas, né? Bruno, quero agradecer Não, vai tomar todas as garrafas. Não, mas então daí a desliga gente desliga a entendi, câmera. entendi. A gente Né? vai elevar esse consumo de álcool da média que Né? tá aí. Poxa, a próxima a gente começa tarde, assim, sei lá, meia-noite, assim, a gente vira madrugada, uma rave. Faz né? podcast, não, mas a gente faz ao vivo pra Não, galera mas- interagir com a Eles gente. vão fazer uma live Aí tomando aí água, Não. o cara abre na casa Aí dele. eu mas já- depois apaga, né? Só deixa 2 dias, depois apaga. Aí eu porque- já falo com a Lu, ela prepara uma mesa aí com uns antepastos, Pastos aí, ó. um queijo Não. e tal, e a gente fica aqui numa boa. Não, eu tô à disposição. Você traz a Bora. esposa e daí a gente já fica trocando figurinha. É um trabalho difícil, mas eu gosto bastante do que eu faço. Eu acho que seu trabalho é que nem o meu, é um pouco. Eu não gosto de falar também, é chato pra mim, sabe? É. Eu quero dar aqui a câmera pra você, Não pode usar. entre aspas, tá? Não é pra você levar ela embora. Pra mandar um recado, falar sobre a Vena, enfim, convidar as pessoas pra conhecerem. Fica à vontade, o espaço é seu. Poxa vida, primeiro agradecer todo mundo que veio aqui ao canal, assistir esse podcast, foi uma delícia fazer. E deixar esse recado, né? A Vena é uma importadora, hoje a gente trabalha focados em vinhos italianos. Vocês podem encontrar a gente, principalmente pelo Instagram, @venavinhos. Lá a gente faz alguns posts, eu falo de vinho lá. Tem um pouco do nosso portfólio, pode mandar uma mensagem direta se quiser ter acesso ao catálogo. Tem o nosso WhatsApp, meu WhatsApp, o WhatsApp dos meus sócios, dá para falar direto com a gente. Deixar um abraço também para o meu pessoal, Tom, Murilo, Marcão, Lucas, né, que são parceiros aí desde o começo de jornada, que fizeram a Vena sair do papel e virar uma realidade hoje. Eu agradeço todo mundo aí por estar caminhando junto. E, poxa vida, fique à vontade, se quiser conversar, né, esse canal é o mais fácil para se comunicar com a gente. Meu nome é Bruno, tem meu WhatsApp lá. E, poxa, estamos com um portfólio bem bacana, se quiser conhecer, se for com curiosidade, vai ser um prazer estar conversando aqui com os espectadores de vocês e estar falando mais um pouco de vinho, porque eu falo de vinho, viu? Se vocês quiserem mais 3 horas aqui, eu falo mais 3 Mas horas. acredito que dá pra gente fazer uma caixinha de pergunta. Pô, E legal. o que o pessoal interagir, a gente grava um episódio só pra responder todo mundo. Poxa, eu acho muito legal, acho que vocês fizeram perguntas muito interessantes, que são perguntas que as pessoas querem saber. E eu acho sempre legal, eu como alguém que trabalha, tá tirando as dúvidas, tá falando para as pessoas o que elas querem saber. Então, assim, eu acho que é um serviço que a gente faz para o mercado do vinho, para ter consumidores melhores, para ter mais gente interessada. Então, poxa, eu fico totalmente à disposição, se vocês acharem interessante, seria muito legal. Já tá mais que interessante. Eu quero você aqui todo mês. Eu tava falando antes de chegar, depois comecei a trabalhar com vinho, né? Pô, mas eu virei uma pessoa tão mais legal, tão mais interessante. Todo mundo te chama, né? As pessoas me chamam pra festa, pra churrasco, querem ser meus amigos. Eu não sei o que aconteceu. Fala aí, eu como advogado, ninguém queria saber de mim, fala. Ninguém se interessava tanto. Eu não sei o que eu fiz que eu fiquei mais legal. Às vezes eu penso e ainda não descobri. Será? O que será? Não tem nada a ver com Acho vinho, que não, não né? tem nada a ver com não, vinho, né? não. Deve ser eu É mesmo, coincidência. né? Você mudou. Eu mudei, né? As pessoas melhoraram o paladar. Elas viram que você também, entendeu? E assim vai. Deixa o seu recado, meu amor. Bom, quero te convidar a me seguir no Instagram, @tasantarosa. Autoridade, multicanal, posicionamento, fala lá comigo. Tem podcast também. Precisa melhorar a gestão e credibilidade do seu podcast? Pode clicar no link da minha bio, tem um curso lá, rapidinho, express, que vai facilitar a sua vida e você
prospectar, né, melhores convidados, ter direito de uso de imagem, acesso ao nosso press kit de como funciona o Acordo Podcast e também como você conseguir apoiadores dentro do seu podcast para dar longevidade aí para a sua inspiração, para a sua jornada. Então, clica lá, compre, tá bom? Já que o QR Code aqui do Pix ainda não tá rolando, você pode ir no meu Instagram. Será Pode. que não tá rolando? É. E o Instagram do Acordo Podcast, nossa programação, confira, vai lá. Sempre tem coisa boa lá. E você, meu bem? Eu sempre falo que eu tô aqui recebendo esse conteúdo maravilhoso. Eu acho que é o meu MBA, é o meu propósito de vida. E se as pessoas entendessem como é bom estar sentado nessa mesa depois de mais de 270 episódios, o quanto a gente aprende. Então, mas tô lá no @DanContesini, me acha lá. Hora tem conteúdo, hora não tem. No Acordo Podcast tem sempre conteúdo, mas tô lá, sempre vestidinho de minimal, então tô agora todo paquitinho criando conteúdo. É isso aí, meu amor. É isso? É isso. Bruno, mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, Posso mandar obrigada. um abraço? O que Pode. você quiser. Abraço, beijo. Minha filha, Cecília, beijo. Tem 6 anos, já tá super interessada em vinho. Vai fazer o vinho dela, com o rótulo dela. Ela desenhou um rótulo do vinho, então, filha, meu filho Leonel, ela ia ficar muito brava se eu não mandasse um beijo pra ela. Não, tem que mandar, tem que Desculpa, mandar. Mas, ter estendido. mas não estende não, porque no final do episódio eu falo assim, filho, muito obrigado, viu? Eu também te amo. Se não fosse você, esse projeto não aconteceria. Realmente, Então, literalmente. Literalmente, se não fosse ele, nada disso aconteceria. Você Legal, viu que a hora obrigado. chega, a maternidade da Roy. Da Roy. Então, calma que a paternidade também vai dar em breve. É isso? Gente. Filhão, obrigado, gente. Então, muito obrigado. Obrigado. Até a Obrigada próxima. mais uma vez. Valeu, até a Prazer, viu? Uma próxima. delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.